A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 4 da nossa revista Discipulando, primeiro ciclo. O tema desta lição é o caráter de Jesus. O texto da nossa meditação está em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Três são os objetivos dessa lição: destacar o perfil de Jesus, humildade, método de ensino pelo exemplo e a sua coerência, isto é, a perfeita combinação entre o que dizia e fazia, evidenciar a fidelidade de Cristo ao Senhor Deus no cumprimento de sua missão, e incentivar os alunos que procurem manter sua comunhão com Deus a partir do exemplo do Mestre de Nazaré. Glória a Jesus. Para a gente começar, eu gostaria de ler um texto que está em Atos 11, 26, que fala da primeira vez que os discípulos de Jesus Cristo são chamados de cristãos. Diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez lá na igreja de Antioquia foram chamados discípulos de cristãos. E o que significa ser chamado de cristão? Nós estamos estudando agora sobre o caráter de Jesus Cristo, ok? Sobre o caráter de Jesus. E nós vemos que os discípulos, eles eram identificados com Cristo e chegavam ao ponto de serem chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, parecidos com Cristos, semelhantes a Cristo, ao Senhor Jesus. Só que nós, para entendermos o caráter de Cristo, nós temos que entender como que esses cristãos viviam, porque o caráter de Cristo refletia tão fortemente em suas vidas, que eles tiveram uma identidade com Cristo, com o seu caráter. Ou seja, eu e você temos que refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que analisar neste ponto do cristão é o seguinte: nós temos que permitir e temos que nos submeter à transformação do nosso ser através do trabalhar do Espírito Santo, ok? Então, eu tenho que me submeter e permitir a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida, ok? Então, eu tenho que ser submisso, eu tenho que permitir o Espírito Santo transformar a minha vida, tanto internamente como externamente. Os discípulos eram vistos, chamados de cristãos, porque eles permitiam, se submetiam à transformação que o Espírito Santo fazia. Porque quando eu me identifico com Cristo, eu passo a ser uma pessoa diferente, eu passo a ser uma pessoa submissa às ordens, aos mandamentos de Cristo, ok? E eu dou permissão para o Espírito Santo agir na minha vida. Uma outra característica que identificava essas pessoas como sendo cristãos, como tendo o caráter de Cristo na vida delas, é o seguinte: elas pregavam com palavras e sem palavras, com um testemunho de vida, ok? Então, duas características,
Eu tenho duas características que nos apresentam como eram os cristãos. Aqueles primeiros discípulos que foram chamados de cristãos, que se identificaram com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, e olha que interessante, olha o que se fala na Bíblia em relação aos discípulos. Em relação aos discípulos. Isso está lá em Lucas 6,40. Lucas 6,40. Olha que interessante, ó. Vamos ler aqui, ó. Ok? Lucas 6,40. Abra sua Bíblia. Ó. Lucas 6,40 diz assim, ó. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Então ele está falando que o discípulo nunca vai ser superior ao seu mestre. No caso, nós somos os discípulos, o mestre é Jesus Cristo. Porém, a perfeição no discipulado é nós sermos como o nosso mestre, o Senhor Jesus. Então aqueles primeiros discípulos que foram chamados de cristãos ali naquela igreja em Antioquia, eles alcançaram esse nível de perfeição no discipulado, porque eles foram avaliados pelas pessoas de fora que eles eram como o seu mestre, como Jesus Cristo. Então aqui nós vemos esse sentido. Então o caráter de Cristo reflete nos seus discípulos, porque eles se submetem, eles permitem serem transformados pelo Espírito Santo, eles pregam com palavras e com testemunho, com atitudes, ok? Então, isso é o reflexo do caráter de Cristo na vida do cristão. E é isso que nós precisamos entender, tá? Então aqui, ó, isso aqui eu posso chamar de caráter. Caráter de Cristo, que tem que estar na minha vida e na sua vida. E isso é maravilhoso, ok? Então, ó, vamos entender aqui. Essa questão do discípulo, antigamente, um grupo de pessoas se juntavam a um determinado homem ou mulher, né, que os tinha como seu mentor. Este homem orientava este grupo, e este grupo passava a pensar e agir de acordo com o que aquele mestre, aquele mentor agia e pensava, ok? E isso vem na história judaica, na história grega, né, na história da humanidade há muitos e muitos anos. Porém, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio trazer uma nova ideia. Jesus ele veio inaugurar um novo tempo. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, princípio do Evangelho. Então se começa ali um novo tempo, um novo período, que vai trazer novas notícias, né? Vai trazer uma nova face, um novo princípio. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não veio trazer uma ideia, ó, ele não veio. Ele veio dar início a um novo período, a um novo tempo para a história da humanidade. E ele, como sendo o mestre e o mentor, ele passa a adquirir discípulos, ok? Ele chama Pedro, João, André, Tiago, eles chamam para ser seus discípulos, seus seguidores, aqueles que vão falar o que ele falava, pensar o que ele pensava e agir da forma que ele agia. Por isso que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Cristo é o nosso mentor, então nós temos que pensar como ele, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar. Por isso que aqueles cristãos, eles foram chamados dos primeiros cristãos na história da Bíblia Sagrada, ok? Então, e o discípulo, ele não é superior, mas ele tem que buscar ser igual ao seu mestre, ok? Olha que coisa maravilhosa. Então, nós vamos aqui trabalhar o seguinte, ó. Dentro dessa perspectiva, eu vou fazer um outro desenho para facilitar aqui o nosso entendimento, ok? Então isso é o que nós temos que ter, né? Temos que ter o caráter
de Cristo nas nossas vidas, ok? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho, já que eu entendi que eu tenho que ter o caráter de Cristo na minha vida, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a descrever esse caráter. Caráter de Cristo, ok? Caráter de Cristo. E o caráter de Cristo aqui nós vamos puxar para 3 vertentes. Ó. Uma chama-se postura, ok? A outra vertente se chama a missão e a outra se chama comunhão com Deus. Ok? Então, 3 vertentes para nós estudarmos o caráter de Cristo. Lembrando que é esse caráter aqui que nós temos que ter nas nossas vidas, ok? É esse caráter que nós temos que ter nas nossas vidas. Então, ó, por exemplo, o que eu tenho que começar a identificar aqui, ó? Quando eu falo de caráter de Cristo, eu tenho primeiramente que entender a postura que Cristo teve aqui nessa terra para poder tomar como exemplo. Então, por exemplo, a primeira coisa na postura que eu tenho que observar é humildade. A humildade do Senhor Jesus. Aonde que eu vejo essa humildade? Essa humildade eu encontro no texto que nós lemos, primeiramente lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, ok? Ali eu acho, falando bem sobre a humildade de Cristo, que ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua divindade, se fez carne, habitou entre nós, foi em tudo tentado, sofreu tudo que nós sofremos, porém ele venceu sem pecar, sem errar, ok? Então, primeiro aspecto dessa humildade. E essa humildade, ela carrega algo de interessante, ó. Olha aqui. Ó, eu vou fazer um triângulo. Dentro desse triângulo aqui, eu vou escrever assim, ó. Obediência. Obediência e humildade. Porque não adianta eu ser humilde se não obedecer. Não adianta eu obedecer sem ser humilde. Que então é um fator que caminha junto. Aí eu tenho aqui nesse aspecto, por exemplo, eu vou botar aqui em cima, ó, paz. Eu vou botar aqui embaixo João Batista. E eu vou botar aqui embaixo a sociedade civil. Ok? Então são 3 aspectos que vão nos ensinar sobre a humildade e a obediência de Cristo. Por exemplo, lá em Lucas 2, 51. Esse texto nos ensina que Jesus era obediente aos seus pais aqui na terra, a Maria, sua mãe biológica, e a José, o seu pai de criação. Lá em Mateus 3, ó, Mateus 3, do versículo 13 ao 14, nós vemos que Jesus Cristo ele não começa o seu ministério enquanto João está ministrando. Vamos ver esse texto? Ó, Mateus 3, a partir do 13, ó, diz assim, ó. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João pôs dizendo, eu careço de ser batizado por ti, tu vem a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ok? E olha o versículo 12 do capítulo 4 que diz assim, ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E ali ele começou a ministrar, a fazer aquilo que Deus tinha chamado. E ele diz aqui, ó, ele começa a falar, e no versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, ó, Jesus foi submisso à autoridade de João. João estava batizando, Jesus se sujeitou, mesmo sem ter pecado, ao batismo de João para que se cumprisse toda a justiça. Com esse ato ele mostra humildade e obediência à palavra. Ele foi batizado para que se cumprisse toda a palavra, a justiça de Deus. E também no 4 ali, 17, Mateus 4,
né, o 17, Jesus só começa a pregar, só começa o seu ministério quando João Batista é preso. Né? Ele não quer competir com João, não, ele espera ali passar o tempo de João para começar o seu tempo, ok? Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa interessante aqui também, está em Mateus 17, do 24 ao 27. Vamos ver o que tem lá? Vamos lá, Mateus 17. Mateus 17, do 24 ao 27. Chegando-se eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas, e disseram: vosso mestre paga as de dracmas? E ele disse: sim. Entrando na casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: o que te parece, irmão? De quem cobram os reis os tributos ou os impostos, dos seus ou de alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma e dá-o por mim e por ti. Ou seja, era exigido um tributo naquela época das pessoas que andavam de uma cidade para outra. E Jesus pagou o tributo. Ou seja, existia uma lei, essa lei dos homens não feria a lei de Deus, e Jesus a cumpria, porque o Jesus era um homem, era um cidadão aqui na terra, e ele andava de acordo com as normas civis. Então Jesus, ele mostra a sua obediência, a sua humildade, se submetendo aos seus pais, se submetendo ao ministério de João e se submetendo às normas da sociedade vigente. Né? Então o primeiro aspecto, a postura, ou seja, o crente tem que se submeter aos seus pais, ao seu líder espiritual, tem que se submeter às leis da sociedade, tá? Assim como Jesus fez para que ele se identifique como cristão, para que ele tenha o caráter de Cristo nele, ok? Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa, né? Vamos lá aqui, ó. Jesus ele ensinava pelo exemplo. É o exemplo no ensino. Ó, Jesus ensinava pelo exemplo. Aí eu tinha duas formas que a Bíblia nos ensina. Ele ensinava pela palavra, falando, e ele ensinava por atitudes. Atitudes. Tá? Olha que interessante. Mateus 5:2 e João 13, 4 e 5. Vamos ver aqui rapidamente o que diz esses textos. Vamos lá, Mateus 5:2. Mateus 5:2 diz assim, ó: e abrindo a boca os ensinava dizendo. Então Jesus ensinava com palavras, falando. Lá em João 13, olha que coisa maravilhosa esse texto aqui de João 13. João 13, 4 e 5, ó. Diz assim, ó: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então Jesus, sem pronunciar um discurso sobre aquilo que ele estava fazendo, com seu ato, com seu exemplo ali, com a sua atitude humilde, ele lavou os pés dos discípulos ali no momento da ceia, deixando o ensinamento para que eles fizessem assim entre eles, para que eles servissem uns aos outros. Então Jesus, ele também ensina através do exemplo, com palavras, falando ali no Sermão do Monte, e com atitudes, lavando o pé dos discípulos. Então nós também temos que viver, né, ensinar aqueles que estão próximos de nós, com palavras e com atitudes. Outra coisa muito importante que havia aqui em Jesus, ó, aquilo que nós chamamos de coerência. O que é essa coerência? É você ter palavras e atitudes correspondentes. Não é você falar uma coisa e fazer outra. E aqui, olha que interessante, ó. Jesus, ele faz uma... ele deixa para nós aqui uma confrontação, que nós vamos ler agora aqui, ó. Para a gente entender qual é a diferença do cristão para as pessoas do mundo que não são cristãs. Então, Mateus 23. Ó,
Mateus 23, versículo 3, que diz assim, vou começar do 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Então Jesus está mostrando que os religiosos daquela época, eles ensinavam a palavra, só que as suas atitudes não correspondiam com aquilo que eles ensinavam. Agora, olha o que acontece aqui em Lucas 24, versículo 19, E eles lhe perguntou, quais? E eles disseram, das coisas que estavam sendo faladas naquela época: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falava, ele também agia, ele comprovava com atitudes. Então ele foi poderoso em obras e palavras. Então existe uma coerência naquilo que se prega, se ensina, naquilo que se vive. Isso é maravilhoso. E olha que interessante, quando Jesus começa a fazer os seus discípulos, ele faz o seguinte, ele deixa uma marca na vida dos seus discípulos. Porque Jesus, ele chama as pessoas e ele oferece amor para essas pessoas. Jesus entrega o seu amor pelas pessoas. Aqueles que são discípulos de Jesus Cristo podem desfrutar do seu grande amor. E o interessante é que Jesus dá esse amor para os seus discípulos e ele deixa os seus discípulos livres para escolherem se querem ou não segui-lo. Jesus oferece o amor. As pessoas podem recusar esse amor. Jesus não obriga ninguém a seguir, mas aqueles que o seguem, aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador, recebem o amor de Deus em sua vida. Então essa é a primeira parte que nós chamamos de postura. Agora nós temos mais também 3 aspectos em relação à missão, tá? Temos aqui 3 aspectos em relação à missão, ok? O primeiro é não usar do poder. Nós já vamos ver o que é isso. O segundo é ele amar até o fim, ok? O terceiro aspecto é ele perdoar até o fim. Olha que coisa maravilhosa, Olha que coisa maravilhosa. Eu vou botar alguns textos aqui para depois você pesquisar, ler e entender o que isso quer dizer, tá? Então, por exemplo, em relação a não poder, a não exercer aquele poder divino que ele tinha, que Jesus tinha uma natureza divina e uma natureza humana. Mas ele, Filipenses 2, 5 a 11, ele abre mão da sua natureza divina. Ele se humilha, se faz servo, se faz homem como eu e você e anda nessa terra como homem, ok? Então nós temos aqui texto falando isso sobre Mateus 26, 53. Mateus 26, 53. Nós temos aqui também Mateus 4. Mateus 4, do 1 a 11. Esse Mateus 26, 53... ele fala o seguinte, que quando ele foi oprimido, quando ele estava ali para ser preso, Pedro vai e tenta defendê-lo, e ataca um servo do sumo sacerdote, corta a orelha, e Jesus fala assim, não precisa disso. Eu poderia pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos, e ele os enviaria ao meu favor. Mas Jesus não quis usar dessa autoridade, deste poder que ele tinha, porque ele tinha uma missão a cumprir. Então todo o poder de Deus, ele vem na nossa vida para cumprir a missão que Deus tem para as nossas vidas, e não para fazer a nossa vontade. Mateus 4, 1 a 11 fala da tentação no deserto. Satanás falou para ele, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele não usou, ele abriu mão deste poder que ele tinha divino, ok? Aí nós temos um outro texto, também lá em João 3,11, João 13,1, João 13,1. Nós temos aqui João 20, 26, João 20, 26. E temos também aqui,
João 21:15. João 21:15. Aqui nesse texto, por exemplo, ó, em João 20:26, Jesus tinha aparecido aos seus 11 depois de ressuscitado. Tomé não estava junto, estava incrédulo. Jesus aparece novamente para eles. Dessa vez Tomé está junto e Jesus fala: toca aqui do meu lado, toca na minha mão, né? Demonstrando amor até mesmo por aquele discípulo incrédulo. Aqui em João 21:15, ele se revela a Pedro perguntando: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, mesmo depois de Pedro tê-lo negado. Então Jesus, ele demonstra o seu amor pelos discípulos até o fim, mesmo que eles falhassem, como eles falharam, Jesus continuou amando, né? Porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos traz o perdão para os nossos pecados quando nós nos arrependemos e o confessamos. Então nós vemos Jesus mostrando o seu amor até o fim para com os seus discípulos, ok? E também existe a questão do perdão, né? Que eu escrevi perdão até o fim, ó. Olha que interessante, Lucas 23:34, ó. Lucas 23:34. Aí você tem João 15:13. João 15:13. E você tem também 1 João 3:16, né? Nesse Lucas 23:34, Jesus na cruz, nas suas últimas palavras, ele diz, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Até nos últimos momentos da sua vida, ali no fim, ele vem perdoando, 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 deixando o exemplo do que o cristão tem que fazer. Qual é a missão do cristão? É usar o poder que Deus nos dá, nos capacita para a expansão do reino, é amar até o fim e é perdoar até o fim. Quando faço isso, eu tenho o caráter de Cristo na minha vida. Também nós temos aqui mais 3 pontos referente à comunhão com Deus. Ó, Jesus, ele era obediente, ok? Jesus, ele adorava a Deus, ok? E Jesus também, ele orava. Opa, Jesus orava. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. Então, por exemplo, ó, João 6:38. João 6:38, ele fala que ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. João 4:34. João 4:34. Ele diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Olha, ele se alimenta quando ele faz a vontade do Pai. Ele é satisfeito, é cheio quando ele faz a vontade do Pai. Ele tem paz quando ele faz a vontade do Pai. Isso demonstra a grande comunhão que ele tinha com Deus. Olha que coisa maravilhosa também em questão de adoração, ó. João 11:41, quando ele está ali à beira do sepulcro, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, ele começa a adorar, a dar glória ao Pai, porque o Pai sempre lhe ouve. João 17:4, João 17:4, ele adora o Pai, ele glorifica o Pai por estar fazendo, completando a obra que o Pai tinha para ele aqui nesta vida. Mateus 6, versículo 9, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, glorificado, louvado seja o teu nome. Ou seja, ele adorava ao Pai em todos os momentos. Então, um crente, um cristão que tem o caráter de Deus na sua vida, ele é obediente e ele se alimenta, se satisfaz em fazer a vontade do Pai. Ele sabe que ele nasceu para fazer a vontade do Pai. Ele adora a todos os momentos ao Pai. E o mais importante, olha aqui, ó, Lucas 6:12. Lucas 6:12. Esse Lucas 6:12, eu quero terminar essa aula lendo esse texto. Olha que coisa maravilhosa. Olha a ênfase que o evangelista deixa registrado aqui na Bíblia sobre Jesus Cristo, ó. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, ele virou a noite orando, ele ficou a noite inteira conversando com o Pai. Jesus era Deus? Jesus sim, ele tinha natureza divina, mas ele abriu mão da sua natureza divina para viver aqui como homem, como um ser humano, como eu e você. E como ser humano ele precisava orar. E ele orava dia e noite, ele virava a noite toda orando.
Então, para eu ter o caráter de Cristo na minha vida, eu tenho que ter uma postura humilde, com exemplo, com coerência em atitudes e palavras. Eu tenho que ter a missão de Cristo na minha vida, que não é usar do poder, da autoridade de Deus para benefício próprio, mas sim para a expansão do reino. É amar até o fim, é perdoar até o fim, é eu ser obediente, fazer a vontade do Pai, é eu adorar a Deus em todo momento e orar sem cessar. Então, que o caráter de Cristo possa refletir na sua e na minha vida quando nós temos esse caráter dentro de nós. Que Deus o abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.